ouvindo bem? Bem, pronto. Gente, primeiramente, para mim, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês nessa manhã. Já tem bastante tempo que a Meire falou comigo e a Miriam, a irmã dela, falava assim: a Meire está querendo te levar lá para a igreja dela. Eu ficava assim achando, que é isso? E aí aconteceu tudo tão rápido e, de repentemente, né, eu estou aqui. E eu digo que é para a honra e para a glória do Senhor, porque eu viajei, passei um tempo fora, né, do Brasil, e quando eu voltei numa conversa informal com a coordenadora da minha MCA lá da 2 de julho, que a gente se dá muito bem, a gente trabalha junto, então surgiu uma conversa informal a ideia de fazer a gincana justamente para levantar, né, alavancar um pouco, animar, e abençoar as mulheres da MCA da 2 de julho. E realmente foi uma bênção, mas eu não tinha ideia da repercussão. E eu fico percebendo como Deus trabalha nas nossas vidas, como Ele nos abençoa, e às vezes a gente nem percebe, né? Como que as coisas vão passando como se fosse uma onda. Né? E eu fico muito feliz mesmo, muito agradecida a Deus por estar aqui, pela repercussão desse trabalho, e agradecida porque eu tenho certeza que abençoou a vida de muitas mulheres, a começar da minha própria vida. Né? Eu agradeço somente a Deus. Eu queria falar também que a igreja de vocês só tem gente bonita. Só vejo mulheres lindas aqui, viu? Todas estão de parabéns mesmo. Outra coisa que eu queria colocar é que vocês não se impressionem com quem passa. Né? Não se impressionem comigo. Eu vi um pastor falando uma vez isso numa mensagem e eu achei assim super interessante, porque realmente a gente tem que se impressionar com quem está, né? Com quem está ao nosso lado, com quem ora conosco, com quem chora, né? Chora com você, quem sabe os seus sofrimentos, quem te mima, quem te alegra, quem conhece as suas vitórias, as suas frustrações e principalmente se impressione com a palavra do Senhor. Eu quero que você se impressione com tudo aquilo que for falado hoje, que realmente seja do coração de Deus. E quando Meire me convidou para falar, né, no Congresso de Mulheres, e a primeira coisa que eu fiz foi: Senhor, o quê? O que o Senhor quer falar com cada uma daquelas mulheres que estarão lá naquela manhã? E principalmente, Pai, fala ao meu coração. Eu não fazia a mínima ideia do que Deus ia falar. E, do nada, eu comecei então a abrir a Bíblia, e aí Deus me deu uma mulher, ou mulheres, para que eu pudesse ver a vida delas, ver a minha própria vida, e eu fiquei tão empolgada, tão impressionada, porque com a palavra de Deus a gente pode se impressionar. E eu sou uma pessoa assim que eu fico muito empolgada. Eu também me converti aos 18 anos e eu posso garantir para você, foi a melhor decisão da minha vida, foi a melhor caminhada até aqui com o Senhor, e tenho certeza, em nome de Jesus, para a honra e glória dele, que ainda tem muito chão pela frente. Amém? E eu realmente espero que na sua vida também, que você também possa, porque a gente não faz apenas uma decisão, uma escolha de caminhar. A gente precisa permanecer. Então, que você permaneça nessa caminhada. E essa tem sido a minha oração até aqui. Porque não é fácil. São muitas tentações, são muitas decepções, muitas frustrações. Às vezes a gente tem a tentação de querer desistir. Mas eu digo, não desista. Não desista, porque você não está aqui por acaso. Você não está aqui em vão. Se alguém te convidou para você estar aqui, é porque Deus quis que você estivesse aqui para ouvir o que Ele tem para falar ao seu coração, da mesma forma como Ele falou ao meu coração. Tá? Então a gente vai abrir a nossa Bíblia no livro de Ruth. Então foi através de Ruth que Deus falou comigo. É um livro já conhecido, é uma história conhecida, né? Mas a palavra de Deus, ela se renova. E Deus, Ele está sempre, continuamente falando conosco, e eu espero realmente que você se impressione como eu me impressionei com essa palavra. Primeiro capítulo. O
o tema, né? A caminhada de uma mulher com Deus quando é transformada pelo seu poder. Diz assim: Nos dias em que julgava os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Rute, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram comigo. Com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada um em casa do seu marido. E beijou-as, elas, porém, choraram em alta voz, e lhe disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi diz: Voltai, minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-lo-eis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-eis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Rute se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Rute: Não me istes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam: Não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi? Visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido. Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Rute, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Bom, ok. Na minha apresentação tem o primeiro slide, eu acho que é o André que está aí, né, André? André, isso. Aí tem um rapaz. Exatamente. Eu não sei quantas de vocês conhecem essa imagem, mas provavelmente quem acessa o Facebook já viu essa imagem. Esse aí é o Eliseu.
E eu fiquei impressionada com ele, com a história dele, e eu pensei, eu vou abrir a minha mensagem com essa imagem e vou ler para as irmãs, né, quem acessa o Facebook, e eu descobri também pelo Face, e eu vou dizer para vocês que ele já possui 37 mil acessos, só por causa da história dele. E diz assim, foi um rapaz que encontrou ele, você está vendo que ele é um cadeirante, ele vende balas no semáforo, né, no sinal, e a pessoa que ia comprar, né, dirigindo, ele chegou e escreveu, pediu para postar, para tirar uma foto, escreveu exatamente isso que eu vou ler para vocês. Hoje, às 18h30, estava indo em sentido ao centro, estava bem pensativo, pensando nos problemas que a vida nos traz, descendo a Avenida Rui Barbosa, e ao chegar na Avenida Fernando Correia da Costa, avistei um cadeirante com o nome de Eliseu. Veio até a janela do carro, abaixei o vidro. Pensa um cara com alta estima lá em cima, sorridente, de bem com a vida, veio me oferecer goma de mascar e house, preço apenas R$1. E eu realmente estava querendo comprar um house. Disse para ele que quero um house. Abri a carteira para pagar, mas logo vi que eu não tinha R$1. Sem graça, logo falei, meu amigo, estou precisando comprar o house, mas não tenho R$1. Você me desculpa, vamos deixar para a próxima. E ele, todo sorridente e alegre, me disse, amigo, leve esse house, estou todos os dias aqui. A hora que você tiver o dinheiro, você passa aqui e me paga. Eu fiquei surpreso com a atitude dele. Peguei o house e fui embora. Na volta, passei no mesmo lugar. Lá estava o Eliseu trabalhando. Cheguei até ele e disse, vim te pagar. Ele, com seu jeitão todo alegre, me disse, obrigado. Logo em seguida disse, Eliseu, posso tirar uma foto sua e postar no Face? Ele disse, pode, mas fale bem dos meus doces. Na verdade, ele nem sabe que eu estou aqui usando ele como exemplo, né? Há pessoas que transformam o sol em uma simples mancha amarela. Há pessoas que transformam o sol em uma simples mancha amarela. E há pessoas que transformam a simples mancha amarela em um sol. Então, foi justamente isso que esse rapaz fez. 37 compartilhamentos, 37.797 foram os compartilhamentos que esse rapaz recebeu, porque ele, como cadeirante, talvez tivesse, né, uma pessoa assim, tivesse que ser uma pessoa, como a gente muitas vezes pensa, né, pô, usa cadeira de rodas, vendendo bala no sinal, por que ele ficou assim, e por que ele tem esse sorriso, e por que ele cativa tanta gente? Com certeza não foi a primeira pessoa, não foi a primeira vez. E aí o próximo slide, o próximo slide, vamos ler todo mundo junto? As pessoas não vão ler o que você diz, elas leem o que você vive. E é justamente isso. E o meu primeiro ponto da mensagem é, sua vida é o seu melhor testemunho. Então, o que acontecia? O que foi que aconteceu lá no primeiro capítulo que nós lemos? Primeiro a gente vê uma família, Ruth, Noemi, seu marido Elimeleque e seus 2 filhos. E eles estavam vivendo na época dos juízes, e nessa época lá em Belém havia fome. E como havia fome, aquele marido, aquela família, precisava se alimentar. Então, eles tiveram a ideia de ir para uma cidade estrangeira, né? Uma cidade onde não tinha tanta necessidade assim, e decidiram ir para Moabe. E lá foram todos 4. E nisso, chegando lá, infelizmente, Elimeleque, né? A Bíblia fala que Elimeleque veio a falecer. Os seus filhos vieram a se casaram com mulheres estrangeiras, que é justamente Ruth e Orfa. E depois disso, a Bíblia diz que os seus filhos também faleceram. Então a história, a princípio, a história dessa mulher, Noemi, é uma história triste. Porque ela saiu justamente daquele lugar porque faltava o pão. E não sei se vocês sabem, mas Belém é justamente, o significado da cidade é casa do pão, casa de pão, e faltava pão.
E aí no verso 6 a 8, diz, então, porque o marido e os filhos morreram, né? A Bíblia diz, então, se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com as suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi, ide, voltai cada uma à casa da sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os que morreram, e comigo. E no verso 13, diz assim, no verso 13, podem acompanhar? 6 a 8 e o 13. Esperá-lo-eis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-eis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amargura ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então, o que acontece? Primeiro, Noemi pensa em sair daquela cidade onde ela se encontrava, não tinha mais nada ali para ela. Ela não possuía mais nada ali em Moabe. Ela tinha perdido o marido, ela tinha perdido os filhos e só tinha sobrado para ela as noras. Então, a princípio, se vocês observarem, elas iam as 3. Mas, de repente, Noemi, então, ela tem um sentimento de altruísmo. Ela começa a pensar no outro. Para ela que já era uma senhora, por isso ela fala, vocês precisam ficar, não vão comigo. A princípio, Noemi queria que as noras fossem. Ela tinha o pensamento, vamos. Elas estavam já lá há quantos anos? 10 anos. 10 anos em Moabe. E o testemunho de Noemi, para que ela realmente tivesse essa dificuldade, esse sofrimento de se separar das suas noras, foi muito grande. Porque as noras, na verdade, quando seus maridos faleceram, elas podiam simplesmente fazer o quê? Não, agora você vai, volta para a sua cidade e nós duas vamos ficar aqui e vamos contrair um novo casamento. Mas não, a Bíblia fala, nós lemos o capítulo 1 e a Bíblia fala o quê? Que foi um sofrimento muito grande para elas se separar da sua sogra. Elas choraram muito, elas sofreram muito. E o amor de Noemi demonstra que realmente ela tinha um testemunho muito forte para com aquelas mulheres, porque elas não queriam largar Noemi. Então, a importância do nosso testemunho é muito sério. A importância de nós realmente, como mulheres cristãs, de estarmos sempre falando, vivendo, testemunhando a palavra de Deus, é muito séria. Porque é nessas horas que a gente vê o resultado. E o que a gente percebe aí, no próximo slide, sua vida, seu melhor testemunho, o que a gente vê nessa mulher, na Noemi, é o altruísmo, a fé, a perseverança, a bondade, a coragem e o amor dela. Né? Ela teve uma perseverança, ela teve uma fé muito grande. Por quê? Primeiro, ela perdeu o marido, ela perdeu os 2 filhos e ela estava numa terra estrangeira. Ela estava numa terra onde se adorava a outros deuses. E ela poderia simplesmente perguntar, cadê Deus? Onde está Deus que deixou o meu marido falecer, que deixou os meus filhos falecerem, que me deixou desamparada? Cadê? Então é melhor que eu esteja aqui, é melhor que eu fique aqui. Eu já estou aqui, é uma zona de conforto. Então, realmente, Noemi, se a gente for parar para pensar, ela poderia ter continuado. Ela poderia ter continuado naquela terra, mas não. Ela era uma mulher de Deus, ela era uma mulher que caminhava com o Senhor. E justamente a gente vê o altruísmo dela. Ela precisava voltar e ela não tinha mais nada. Depois de tanto tempo, o que poderia acontecer com ela voltando para a cidade dela, voltando para Belém? Será que as pessoas lembrariam dela? Quem sustentaria essa mulher se não havia mais ninguém da família? Então ela teve perseverança
e voltou. Decidiu voltar, mas ela pensou, vou com as minhas noras. Mas num dado momento, o amor dela, que é justamente o que ela demonstra aqui, ela fala no versículo 8. Ide, voltai cada uma à sua casa, à casa do seu pai, porque ali ela poderia então contrair novos casamentos e serem felizes. E o que a Bíblia fala é que Orfa, ela hesitou, mas ela permaneceu. Agora, Noemi, não. Noemi, a gente vê que Noemi, ela teve a decisão de seguir a sua sogra. Próximo slide diz, as decisões que fazem a diferença em nossa vida. E nós vamos ver, então, a decisão de 3 mulheres. A decisão de Noemi, a decisão de Orfa e a decisão de Ruth. E diz assim, Noemi tinha tudo para continuar onde estava e esquecer Deus, mas decidiu caminhar com o Senhor quando tudo dizia que não. Noemi, se você for parar para pensar, ela era uma mulher já idosa, uma mulher que com certeza estava com o coração cheio de medo, estava sem nenhuma esperança, sem nenhuma perspectiva, uma mulher solitária, porque não tinha mais ninguém, numa terra que não era dela, e era uma mulher que não tinha nenhuma perspectiva. Ou seja, não tem mais nada para Noemi. Noemi chegou ao ponto final de sua vida. A estrada para ela terminou, chega, acabou. Então era isso que Noemi poderia dizer. Era isso que Noemi poderia pensar. Mas como nós vimos, ela foi perseverante e ela decidiu então voltar. E lá no verso 3, 5, 20 e 21 a gente vai ler. Morreu Elimeleque, no 3, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido, sozinha, abandonada, amedrontada, sem ninguém, sem perspectiva, numa terra com deuses estranhos. E cadê Deus? Não é assim que a gente faz muitas vezes? Cadê o Senhor na minha vida? Quer dizer, eu não sei qual o problema da sua vida, eu não sei qual foi a sua frustração, não sei qual a sua decepção, eu não sei quais são as dificuldades na sua vida, mas essa mulher, Noemi, tinha todas essas dificuldades que nós acabamos de ver e ela tinha que fazer uma opção, ela tinha que tomar uma decisão, continuar caminhando com o Senhor ou simplesmente desistir. Ou ela permanecia em Deus ou ela desistia de Deus, porque aparentemente parece que Deus era só um sonho distante, Deus era só uma ideia. E poderia ser diante do que ela estava vivendo. Mas Noemi não pensa dessa forma. O verso 20, quando ela chega lá na cidade, e ela chega lá em Belém, e ela está muito, muito triste, ela diz, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Mesmo assim, ela ainda tinha consciência de Deus. Não me chamem Noemi, chamai-me Mara, porque o Todo-Poderoso, ela sabia que mesmo todas aquelas provações, era a mão de Deus que estava pesando sobre ela. Ela sabia, ela tinha essa consciência. Era uma mulher que tinha Deus na mente, tinha Deus no coração, mas não entendia por que o Senhor estava pesando a sua mão contra ela. E muitas vezes é assim que a gente se encontra, num túnel escuro, num buraco. A gente olha para um lado, a gente olha para o outro e parece que a gente está totalmente abandonado, totalmente sozinho. Mesmo conhecendo Deus, parece que não tem mais saída, não tem mais nada. Né? E mesmo as outras pessoas que te conhecem ficam surpresos com você. E foi o que aconteceu com Noemi. Então ela relata dessa forma. E ela ainda diz, ditosa, alegre, bem, eu saí. Porém o Senhor me fez voltar pobre. Porque, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim
e o Todo-Poderoso me tem afligido. E uma coisa que eu observo aqui nesse versículo, que eu achei super interessante, é que, veja bem, ela saiu daquela cidade porque faltava o pão. E ela foi para uma outra cidade, e ela foi com o marido, e ela foi com os filhos. Mas faltava pão. E ela diz o que aqui nesse momento? Ela diz, ditosa eu saí, mas o Senhor me fez voltar pobre. Então ela tem o reconhecimento de que as pessoas são mais importantes. Faltava o pão, por isso ela teve que sair. Quando ela chega lá, lá tem pão. E ela passa 10 anos lá. Mas aqui ela reconhece que ela saiu rica de um lugar pobre. E ela volta pobre, porque ela não tem o mais essencial, o mais precioso, que é a família dela. Uma mulher sem esperança, abandonada, sem perspectiva, pobre, volta para a cidade. A certeza de que a história dela havia acabado. E a gente vai ver lá em Isaías 49, no próximo slide, e diz assim, eu queria que vocês lessem comigo. Pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei. Eis que nas palmas das minhas mãos te tenho gravado. E ainda Isaías 42, 3 e 4 diz, a cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade produzirá o juízo, não faltará nem será quebrantado, até que ponha na terra o juízo e as ilhas aguardarão a sua doutrina. Então, uma mulher que tinha todos esses pontos negativos que a gente ouve, né, que a gente lê, a desesperança, o abandono, o medo, a idade, eram pessoas, né, acabou, eu já estou com a idade tão avançada, o que Deus vai fazer mais na minha vida? Então, se você tem uma idade avançada, não pense que acabou, não, porque não acabou para Noemi, né? Pode uma mulher se esquecer? Ela poderia até pensar, Deus pesou a mão sobre a minha vida, Deus esqueceu de mim, mas a palavra de Deus diz, mesmo que uma mulher se esqueça tanto do seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre, mas ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Deus não esquece. A situação pode estar difícil, pode estar negra, você pode não estar vendo uma luz no final do túnel, né? Mas Deus não se esquece de você. Deus está sempre dando providência. E eu ia comentar no início da minha viagem, que a gente estava tanto querendo que Miriam viesse, e parece que estava tudo assim difícil, né? Miriam não vinha. E a gente orando, eu acho que passou uns 2 meses, até que no final, né, Meire me deu a notícia de que Miriam, e não só Miriam, mas Cordélia também viriam. As duas, eu fiquei super feliz. E Deus, Ele já sabe tudo, né? A irmã que leu o Salmo, na verdade, ela, né? O 139, e fala que Deus já sabe todas as coisas. E, na verdade, quando eu saí de casa, o meu carro quebrou, e aí eu fiquei na mão, e se eu tivesse sozinha, eu nem sei se eu teria vindo, porque eu tive que andar ainda bastante tempo, ainda pegar um táxi, e foi uma loucura, foi uma novela. E aí, Miriam estava lá, e Miriam ficou numa fila gigantesca lá na frente, e eu correndo, e o aeroporto em obras, e estava tudo difícil. Eu falei, meu Deus, eu não vou chegar. E eu pensando tantos meses, né, uns 2 ou 3 meses, e eu falei, nessa hora, como é que isso acontece? Senhor, Senhor, e aí Cordélia, que eu nem conhecia, me pegou, gritou meu nome, eu quem é, eu não sabia, imaginei. Aí quando eu vejo lá, tá Miriam, na frente da fila, né, um monte de gente atrás, muito grande a fila. E aí foi quando eu, então, consegui, né, fazer o check-in e estar aqui com vocês. Mas eu fico imaginando, né, são detalhes, uma coisa simples, mas que lá na frente Deus já sabia que aquilo ia acontecer. Eu, pelo menos, eu fico assim nesse entusiasmo, porque eu creio, quando a Bíblia fala que nenhuma folha cai da árvore sem o consentimento do Senhor, com certeza Deus já sabia lá na frente que aquilo iria acontecer e que eu ia precisar da Miriam para me socorrer, né, Miriam? Então é justamente isso. Será, né? Será que uma mulher pode se esquecer? Até pode, mas Deus não se esquece. E o que eu acho interessante é que aquela mulher quebrada, machucada,
doída, sofrida, sozinha, sem perspectiva, sem esperança. E quando a Bíblia fala, né? A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. E quem fala isso, ele está falando sobre Jesus, né? E quando se diz aqui sobre a cana trilhada, o caniço, é justamente porque lá em Israel é como se fossem uns bambus. E aqueles bambus que ficavam, né, na água e tal, as crianças, elas que gostavam de brincar com esses bambus, com essa cana, e eles arrancavam justamente para fazer instrumento musical, flauta. E era algo assim que exigia muito, porque você tinha que fazer os furinhos, e às vezes, quando danificava aquela cana, aquele bambu, então as crianças, ou quem seja, né, que usasse, tivesse que pegar aquilo, estragou, machucou, amassou, jogava fora, né, acabava de quebrar. Só que a Bíblia fala que a cana trilhada não quebrará. Jesus não quebrará aquele que está esmagado, aquele que está machucado, aquele que está ferido. Né? E muitas vezes é assim que a gente se encontra. Mas você tem que crer. Quando a Bíblia fala, Jesus, Deus, não quebrará. Ele não acaba com você. Né? E ele continua dizendo aqui, nem apagará o pavio. Normalmente, as casas de interior é que usam aquelas lamparinas, que tem que colocar azeite, e aí você tem aquele paviozinho, né? Você tem a torcida, né? Eles usam como se fosse linho. E aí, às vezes, ela começa a apagar quando o azeite começa a diminuir. E às vezes faz muita fumaça e fica um cheiro ruim. E aí aquela pessoa que mora no interior, que tem muitas daquelas lamparinas, ele simplesmente vai lá, porque você compra uma caixa cheia de pavio, e você pega aquele pavio e troca e joga fora, porque ele só está fumegando, ele não está mais fazendo fogo, ele não está mais acendendo, ele não presta mais. Né? Então a pessoa vai lá, tira aquele paviozinho e joga fora, não faz falta. E aí vem e coloca um novo. Né? Mas aí quando a Bíblia fala, né, que Jesus ele não apaga o pavio que fumega, e é justamente isso. Se você ainda está assim, sabe, fumegando, não está fazendo fogo, não está, você na sua cabeça acha que, olha, não tem mais jeito, agora é só me deixar no canto mesmo, porque eu não vou mais fazer nada, eu não presto mais para nada. Ou alguém pode pensar isso de você, ou falar isso de você, ou você ouvir isso, e você fica muito triste, como se, né, eu vou ser mais usada, para quê, em quê? Eu já não tenho mais, eu não consigo mais ficar de pé, eu não tenho mais forças. Eu acho que agora é só esperar, né, quando o Senhor chegar e me levar, ou, enfim, não tem mais esperança para mim. Só que o que a Bíblia fala é justamente isso, que Jesus não apaga o pavio que fumega. Ou seja, ainda tem muita coisa para Deus fazer na sua vida. Ele não vem e te destrói. Na verdade, Ele vem e te levanta, Ele te ergue, Ele te coloca de pé, Ele tem esperança em você, Ele quer trabalhar na sua vida, Ele tem um plano para você. Ele tem coisas na sua vida que você não tem ideia, não faz ideia. Se tem algum sonho no seu coração, acredite, Deus quer trabalhar, Deus quer ser com você, Deus quer caminhar com você. Não desista dos seus planos. E aí quando Noemi, pensava que estava sozinha, e às vezes a gente pensa, observem no verso 22, no próximo slide, Ruth é uma providência de Deus. Eu achei super interessante quando eu vi isso. Noemi nem percebeu, mas está lá. Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Presença de Ruth foi propósito de Deus. Então acredite, Deus sempre coloca alguém na sua vida para te abençoar. Sempre. Você nunca está sozinha. Isaías 64:4 diz, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Então Deus sempre te dá um suporte, Deus sempre te dá um apoio, Deus sempre coloca um anjo do teu lado. Você nunca está só. Às vezes você não percebe, como Noemi não percebeu a bênção, a providência de Deus. Ela achava que o Senhor Todo-Poderoso estava pesando a mão, né, contra ela. Deus é contra mim.
Mas não, na verdade Deus já ia além. Deus já tinha um plano muito superior na vida dela e ela nem sequer imaginava que era através de Ruth, uma estrangeira, que Deus estaria trabalhando na vida dela. Noemi decidiu caminhar com o Senhor e voltar para Belém, né? É o que a gente vê. Orfa, no próximo slide, a Bíblia fala, Orfa, no verso 9 a 12, e eu vou dizer para vocês, não foi tão fácil para Orfa, a gente nunca fala dela, né? Mas não foi muito fácil para ela tomar essa decisão de permanecer, não permanecer com a sogra. E aí a gente vê no verso de 9 a 12, e diz assim, o Senhor vos dê que sejais felizes cada uma em casa do seu marido, beijou-as e beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz. Elas é Ruth e Orfa. Então, para Orfa também foi doído, foi difícil. E lhe disseram, não, novamente as duas, não, iremos contigo ao teu povo. No verso 11, porém Noemi disse, voltai, minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Então, quer dizer, ela continua, é sempre as duas querendo ficar. Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, vocês esperariam para que eles crescessem? Impossível, isso não iria acontecer. No verso 15, Noemi diz, eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Então, a decisão de Orfa foi justamente essa, ficar com o povo dela, e isso implicava em quê? Dar as costas para Deus. Né? Ela decidiu ficar com o seu povo e ficar com os seus deuses. Então, ela estava dando... E engraçado que Orfa significa, o nome Orfa significa isso, dar as costas. E foi justamente o que Orfa fez. Orfa tomou a decisão de dar as costas para o Senhor. Então, ela não quis caminhar com o Senhor. E a Bíblia, ela não volta mais a tocar no nome de Orfa. Aí eu coloquei essa águia, e eu não sei quem de vocês aqui conhece a história da águia. História de verdade mesmo, não é uma historinha, uma ilustração, não. A decisão da águia é uma questão de vida ou morte. O que acontece com a águia? A águia é uma ave que vive em torno de 70 anos. Só que quando ela chega aos 40 anos, as unhas da águia, ela já está muito comprida e flexível. Então ela dobra. Ela cresceu muito e aí ela não consegue pegar presa, não consegue se alimentar. O bico da águia, ele está grande e emborcado. Então ele vai como se fosse enfiando, né, no peito dela, da águia. E as suas asas estão pesadas e compridas e ela não consegue voar. Então, por mais que ela quisesse, ela não poderia permanecer por muito tempo. Se ela quisesse viver aos 70 anos, que é o seu limite, ela teria que tomar uma decisão. E essa decisão é justamente o que implicaria em vida ou morte. Então, o que acontecia? A águia, ela precisa procurar um lugar muito alto, num rochedo, e ela vai, voa, né? E lá ela passa por um processo muito difícil, muito agonizante de dor. É um processo que dura em torno de 150 dias, 5 meses. E aí o que acontece? Ela primeiro quebra o bico. Ela começa a bater o bico na rocha. Imagine, eu fiquei assim imaginando a águia e fiquei pensando, meu Deus, é que nem você estivesse quebrando o seu dente. Né? Tentando arrancar o dente sem anestesia, viu gente? Não tem anestesia. Então a águia fica lá quebrando o bico e quando ele quebra, ela tem que passar ainda um tempo para esperar ele crescer novamente, forte, aí ela vai arrancar as unhas. E aí ela arranca as unhas e depois, por fim, ela começa a arrancar as suas penas, até que ela se renove completamente. E aí sim, ela alça voo, isso dura 5 meses, ela alça voo
e continua por mais 30 anos de vida. Então, a águia inteligente, né, dói, mas ela precisa passar por esse processo. E realmente é assim, para que ela possa chegar aos 70 anos. Então, o que acontece? Em que se aplica isso? Muitas vezes, nós também precisamos passar por esse processo em nossa vida. É um processo de renovação. E como que a gente faz isso? É justamente deixando para trás tudo aquilo que foi de mágoa que aconteceu com você, tudo aquilo que é de ressentimento, tudo aquilo que te magoou, que te machucou, aqueles planos, né, que você teve, que você sonhou, que você idealizou, mas que por algum motivo foram frustrados. Coisas que aconteceram que você não queria que tivesse sido daquela forma e que naquele momento, naquela hora, te machucou muito. Né? Que você, talvez como Noemi, tenha falado: Deus, por quê? Por que está acontecendo isso comigo? Eu tenho caminhado contigo, e por que o Senhor permitiu isso? Né? E você se decepciona, e você se entristece, e você pode fazer essa mesma opção, dar as costas para Deus. Ou você fala: Deus, eu confio em Ti. Eu confio em Ti. Porque todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E aí você tem que ter fé, como Noemi teve, que embora visse que estava tudo escuro, que estava tudo negro, e se você perceber, e se você parar para pensar em Ruth, em Noemi, em Orfa, não como uma pessoa, como um personagem da Bíblia, mas vocês têm que pensar nelas como alguém como você. Você tem que parar e pensar nelas como algo que tenha machucado você, que tenha doído no seu coração, que tenha te ferido. E aí você vai entender a vida dessas mulheres, e você vai entender a decisão dessas mulheres, e você vai entender a caminhada delas. O que aconteceu com ela, com Orfa, quando deixou de caminhar com o Senhor, não sabemos. Mas nós, através do livro de Ruth, sabemos como foi a caminhada dessas mulheres. Não é fácil. Mas você tem que ter fé. Você tem que fazer essa decisão de vida ou morte. Tem que tomar essa decisão. Porque é isso que implica você decidir caminhar ou não com o Senhor, independente de todas as circunstâncias que você esteja vivendo. Ruth teve a melhor decisão da vida dela. Ruth, no verso 16 e no verso 17, se a gente for parar para pensar na vida dela, ela passou também pelo mesmo sofrimento que Noemi. E se você for um pouquinho mais além, o que você vai observar? Ruth não era cristã, né? Ruth não tinha relacionamento com Deus. Que relacionamento ela tinha? Ela nasceu numa terra pagã. Ela nasceu numa terra em que se acreditava em deuses, em vários deuses. Ela estava numa terra que não se falava, não se proclamava o Senhor Todo-Poderoso. Ela perdeu o marido dela, e nessa hora que Noemi decide voltar para Belém, e ela simplesmente fala: não me istes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e aonde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Isso é uma decisão muito forte na vida de uma mulher que era estrangeira e que, com certeza, se você for parar para pensar, iria sofrer muito preconceito. Ela estava com uma mulher, acompanhando uma mulher velha, que não acreditava em si, e ela, como uma jovem, o que ela iria encontrar lá? Para pensar. Então, Ruth foi uma mulher de muita fé. Ruth foi uma mulher que realmente confiou no Senhor e seguiu com a sua sogra. E aí no Salmo 1 diz: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E aí eu chamei a atenção para esse, não sei se vocês já observaram, que é uma sequência, existe uma ordem. Primeiro você começa como? E é isso que a gente tem que ter muito cuidado, porque primeiro a gente começa a andar. Eu só estou andando, né? Eu não estou fazendo nada de errado, eu só estou andando, né? Eu só estou fazendo assim, só estou
passando assim de longe, né? Mas aí a Bíblia fala o quê? Que não se detém. Primeiro você anda, aí daí a pouco você dá aquela paradinha, né? Aí fala, é só uma paradinha. E por último, o que acontece? Você se assenta. Então você nem percebe. É que nem uma historinha que eu ouvi uma vez, a história do sapo. Se você colocar um sapo dentro de uma panela de água fervente, você vai jogar o sapo lá, o sapo vai tomar um susto e ele vai pular para fora, vai se livrar. Mas o pior de tudo não é cair na panela quente, porque a panela quente te dá um susto, uma sacudida, né? E você acorda e vê, meu Deus, o que eu estava fazendo? Mas quando você é mergulhado numa panela de água fria, se você colocar o sapo na panela fria, vai ser justamente assim, ela vai ficando morninha, tá gostosa, né? Daqui a pouco ele nem percebe que foi comido, né, Miriam? Por quê? Ele foi cozido e nem percebeu, porque foi uma coisa sutil. Primeiro, começou a andar longe do Senhor, né? Não percebeu, começou a fazer coisas que não eram para ser feitas. Daqui a pouco aquilo já se tornou um hábito na sua vida. Então é algo que a gente tem que se preocupar. Bem-aventurada é a mulher que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não anda, não se detém e nem se assenta. Então essa é uma mensagem para a gente, né? Essas mulheres poderiam ter seguido a ordem: andar, parar e sentar. Motivos talvez elas tivessem, né? Muita coisa ruim, desagradável, triste na vida delas, né? Onde eu moro, às vezes você pode perguntar isso, né? Porque talvez você ache também que você tem motivos. E a gente se questiona, né? Onde eu moro, todo mundo faz assim. Olha só o que está acontecendo comigo, olha só como é que está a minha vida. Olha o que Deus deixou acontecer. Deus não está nem aí para mim, Deus me abandonou, cadê Deus? Né? E aí você pode, diante disso, achar que você tem justificativa, que você tem razão para fazer o que você faz, de abandonar, de dar as costas para o Senhor. Né? Mas Ruth e Noemi foram duas mulheres que decidiram seguir em frente e confiar ao Senhor. Glória a Deus por isso. E a gente vê na vida de Ruth que ela foi uma mulher de decisão, ela foi uma mulher de firmeza, de certeza, e quando ela falou com a sogra dela, né, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Ali, o que havia acontecido na vida da Ruth, no coração da Ruth, foi uma verdadeira conversão, porque ela não apenas tomou essa decisão, mas ela permaneceu, ela continuou, e a gente vai ver isso, né, mais para frente. No verso 22, diz assim, verso 22. Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. O que eu quero frisar aqui é o princípio da cega da cevada. Ela chegou na colheita. O que eu quero dizer é justamente falando sobre o tempo, né? Deus tem o tempo para todas as coisas. E aqui a gente já vai, né, tá finalizando, porque às vezes a gente se questiona justamente isso. Quando que as coisas de Deus vão começar a acontecer na minha vida? Quando que Deus vai começar a trabalhar na minha vida? E você tem que entender que Deus tem o tempo para todas as coisas. Nós temos dois tipos de tempo, né? O que a gente está preso e o que a gente tem que ter fé e paciência, que é justamente o cronos, que é o tempo cronológico, né? Tempo do homem, é o quantitativo. É aquele tempo que a gente fica preso, que é o tempo do calendário, né? O tempo do prazo, é o tempo que a gente ia fazer esse congresso no dia 26, mas aí foi atrasado, né? E aí a gente fez estamos fazendo hoje no dia 2, e fica todo mundo louco, e com tanta coisa para fazer, tem que dar tempo, e olha a hora, e o fulano que não chega, e a fulana que não chega, e cadê o povo? Então esse é o Cronos, né? É o tempo do homem.
é o tempo que, na verdade, é o tirano, né? A gente fica preso nisso e realmente é complicado. E o Kairos é esse que a gente tem que se ater, é esse que a gente tem que ter fé, é esse que a gente tem que acreditar que é o tempo de Deus. E aí fala que é o tempo oportuno, né? Esse é o tempo qualitativo. Está demorando aquilo que você quer? Creia, Deus tem o Kairos dele para você. Deus tem o tempo dele para você. E já se dizia que Cronos, que é esse tempo tirano, ele era pai na mitologia grega, tá, gente? Ele era o pai tirano do Kairos, né, o Cronos. E realmente ele é mau, né? Agora a Meire já disse que eu devo ter agora só 3 minutos para terminar o que eu estou falando. E aí já é triste, né? Porque é o Cronos na minha vida. E aí, cadê o Kairos de Deus? Né? Nesse momento não tem. Então a gente tem que acreditar, que ter paciência e que confiar, né? Que existe um tempo para todas as coisas. E aí eu coloquei aí o Eclesiastes, né? De 3, de 1 a 8, que diz, tudo, não é de 1 a 8, tá? Mas aí eu peguei alguns versículos e diz assim, que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Então a gente tem que acreditar que o Senhor tem o tempo dele para a sua vida e que no momento oportuno, no tempo do Senhor, o que você tanto quer, o que você tanto almeja, o que você tanto espera, ou se você está num momento muito difícil da sua vida, não desista de caminhar com o Senhor, não dê as costas para Deus, continue com Ele, porque da mesma forma, quando Ruth e Noemi, no momento de Deus, no Kairos de Deus, elas decidiram sair lá de Moabe e seguir para Belém. No momento oportuno, foi no momento da colheita e tinha um propósito de Deus para isso. Foi a hora que elas chegaram. Elas podiam atrasar, né, se fosse por conta delas. Tudo podia ter dado errado, mas no momento certo, no momento oportuno, no momento do Senhor, as coisas aconteceram. E na parte da tarde vocês vão saber o que foi que realmente, né, o Senhor fez na vida dessas duas mulheres. Então, confie que no tempo do Senhor, Ele vai agir na sua vida. E o que é mais interessante, eu gostaria que se o André puder passar aí o próximo slide, ainda tem dois versículos, que é o Êxodo 3, 14 e 15. Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Então veja bem, eu sou. Para Deus não existe tempo, não existe ontem, não existe agora e não existe. Ele é. Então é por esse motivo que nós temos que confiar. Deus está trabalhando na sua vida. O eu sou, esse é o meu nome. E Ele fala, eternamente, é assim que eu serei lembrado, é assim que eu serei conhecido. Então, confie no Senhor, porque lá em Gálatas 4 também diz, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Vindo, porém, a plenitude, o Kairos de Deus. No momento certo, o Kairos de Deus, o tempo de Deus vai acontecer na sua vida. Deus está trabalhando na sua vida. Só não desista de caminhar com o Senhor. Amém?